E vem comigo para todo mundo, porque assunto com a nutricionista é pergunta, é ela, Vivian Cognetti, que volta para o programa para trazer para a gente muita novidade. Você está bem, Vivian? Eu estou muito bem, obrigada. Tá sempre linda, sempre Obrigada pelo simpática. convite. Uma agenda dificílima, mas agora encaixou e eu não quero perder tempo. Hoje a Vivian está aqui porque a gente tem perguntas e que eu tenho certeza que alguma delas pode ser sua. E durante o programa são pílulas, então fica com a gente acompanhando a programação. Vivian, vamos embora para a pergunta? Bora lá. Então bora lá. Primeira delas. Oi, Elô, é verdade que se tirar o glúten melhora o intestino? Olha que pergunta interessante, né? Aí posso completar? Essa favor. história do glúten, eu sou uma das pessoas que resolveu encarar que o glúten tem que sair fora, porque tem exatamente a ver com o intestino, mas eu não sei muito bem qual é a explicação que ajuda a gente a entender por que algumas pessoas esse negócio de glúten não está dando certo, Vivian? O glúten, basicamente, ele é uma proteína presente na farinha de trigo, né? No trigo especialmente. Tem outras fontes também, mas a principal fonte de glúten da alimentação seria a farinha de trigo. E o que a gente observa na prática de consultório é que realmente na retirada do glúten, algumas pessoas relatam uma melhora muito grande com relação a sintomas intestinais e até na saúde de uma forma geral. Só que quando a gente vai para o campo da internet, é muito comum acontecer uma coisa com quem está em casa, que é assim, mas fulano falou que não tem nada a ver, ciclano fala que tem que tirar. Hoje em dia é importante você saber que na internet a gente não vai ter um consenso, tá? A gente não tem... Isso é muito bacana, né? Não tem consenso ali é terra e mesmo disputa de opiniões, entre né? os profissionais também não tem consenso, né, com relação ao glúten. Mas o que eu costumo falar para os pacientes é uma coisa muito legal, que eu gosto também de filosofia, você sabe, a gente sempre tem conversas muito profundas, e Platão falava uma coisa muito legal, que é assim, a gente precisa ser um pouco médico de si mesmo, né? Afinal, é a gente que mora na nossa pele. Então, o que eu costumo indicar para os pacientes é que realmente, se você tem uma doença inflamatória intestinal, como que a gente identifica isso? Às vezes a pessoa tem muitos gases, tem muita distensão abdominal, que é aquela barriga mais inchada, mais distendida, né? Vale a pena sim você fazer a experiência de tirar o glúten da sua alimentação. E parece uma coisa difícil, mas à medida que a gente vai praticando esse estilo de vida, vai ficando mais fácil, né? Vivian, mas o glúten seria parecido com alguma coisa do tipo alergia? Porque eu sempre percebi que o problema não era porque eu comi 4 fatias de pão que eu me sentia mal. Era o fato de ter comido, às vezes, um pedacinho de nada de pão e aquilo já era a presença do glúten no organismo. Ele é meio igual isso, como se fosse uma alergia? É como se o contato com a substância e não com a quantidade? É como se nós tivéssemos aí 3 categorias, tá? Existem os celíacos, que são as pessoas que já nascem com essa dificuldade para digerir, né? Exato. Os celíacos, isso é identificado geralmente logo na infância, porque a criança já manifesta e são sintomas muito acentuados. Então, os celíacos é um público que sempre existiu e, obviamente, estes devem ficar sem glúten. Antigamente, eram apenas 2 categorias, os celíacos e as pessoas que não tinham nenhum problema com glúten. Só que com o tempo e atualmente existe uma terceira categoria, vamos dizer, intermediária a esses 2 polos, que é justamente a sensibilidade ao glúten. Então, nesse caso, pequenas quantidades já poderiam ser o suficientes para a pessoa manifestar esse sintoma. Mas volto a ressaltar, a melhor coisa é você fazer o teste para com você, porque algumas pessoas podem não sentir tanta diferença, nesse caso são pessoas que têm uma tolerância maior, e para algumas pessoas, hoje mesmo eu compartilhei um relato aqui com a Elô muito legal, que uma paciente de 70 e poucos anos, ela me ligou para contar que ela já está com poucos dias 80% melhor dos sintomas que vinha apresentando somente com a retirada do glúten e do leite. E para você, o glúten faz diferença? Ele altera para você? Você se sente afetado, incomodado? Sintomas como o que a Vivian trouxe aqui? Conta pra gente aqui no WhatsApp, 981234000. Quero saber. E vamos que daqui a pouco tem mais pergunta, tá bom? Vamos lá. E agora tem pergunta e resposta com a doutora Vivian Cognetti.
ela, nutricionista, aqui no programa com a gente. Vivian, vamos para mais uma pergunta? Bora lá? Uma amiga está usando essa caneta para emagrecer. Será que funciona? Tem algum risco? Caneta? Não é caneta Bic. Ai, vamos não nos é caneta atualizar? Conta pra mim, Vivian. É que hoje em dia, né, essa expressão caneta é porque são medicações injetáveis, né? Então ela lembra o formato de uma caneta. E tem vários nomes comerciais para esse tipo de medicação e realmente são medicações que estão muito em alta, né? As pessoas estão buscando muito, os médicos prescrevendo muito. São boas opções, desde que com acompanhamento médico. E aí, só que aí tem um ponto muito importante, pessoal. Não ficar apenas no uso da medicação. Porque o que a gente percebe na prática de consultório? O efeito rebote dessas canetas, né, dessas medicações, se a pessoa não fez a tarefa de casa dela, e eu vou contar qual é, o efeito rebote, ou seja, o reganho de peso, ele é muito expressivo em muitas pessoas que usam essas medicações. E são medicações caras, né? Qual foi que aquela cantora, a Maiara? Da Maiara e Maraísa, isso. Eu não me lembro qual é qual, mas é essa mesmo. É. Que ficou muito magra de uma vez, causou um burburinho na mídia, né? Eu acompanhei um pouquinho o caso dela pela mídia, é claro, não a conheço e desejo que ela esteja bem. O que é interessante é que, no caso dela, ela já tinha um histórico de ter feito uma bariátrica. E aí, novamente, pessoal, seja qual método de emagrecimento você vai usar, a gente precisa fazer nossa tarefa de casa, que qual é? Primeira coisa, você precisa se alimentar direito. Tá? O que é se alimentar direito? Não é nada, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É comida de verdade, Exato. né? É comida de verdade. Parar com esses processados. Exato. Né? Diminuir ultraprocessado, diminuir açúcar, né? A gente tem alguns passos importantes ali, então você precisa se alimentar bem, se alimentar direito. Outra coisa, estar ativo fisicamente, fazer atividade física e também olhar para as questões emocionais, para as questões psicológicas do processo de ganho de peso, porque muitas pessoas ganham muito peso em momentos muito críticos emocionalmente, porque está numa fase difícil do trabalho ou do casamento, enfim. E aí, se você não olha para isso, a hora que esse remédio ele sai de cena, você volta a ganhar peso. Aliás, eu sempre tive muito receio, até mesmo da questão da bariátrica, porque eu acredito que as pessoas elas são muito mais emoção do que razão. Se fosse pela razão, a gente tomava a decisão e já, né, 2 segundos depois, você já estava nesse novo comportamento. Então, acho que é muito importante trazer essa ressalva para medicações, ainda mais porque tem uma moçadinha jovem, né, querendo fazer uso. Novamente, né, citando a filosofia, que eu gosto bastante, Platão falava que o maior erro dos médicos é você tratar o corpo sem considerar a alma. Então, as pessoas, elas buscam por algo que as emagrecem sem olhar para as causas mentais e emocionais daquele ganho de peso. Porque, afinal de contas, você está comendo em excesso? E esse é o ponto. Se você não resolve isso, essa compulsão ela vai se voltar em outras fontes. E é interessante que eu tenho pacientes que tratamos a compulsão alimentar e quando eles não estão na comida, eles estão comprando muito de uma forma compulsiva. Ou uma estatística interessante é que, no caso dos pacientes que se submeteram à bariátrica, o índice de alcoolismo após a cirurgia, ele é muito grande. Então, ou seja, a pessoa ela troca uma compulsão da comida por outra fonte. Não resolveu o ponto. Então, independente da forma, né? Eu particularmente, eu não sou contra os medicamentos para emagrecer. É importante ressaltar isso, porque tem muita gente que acha, por ser nutricionista, tem só que ir. Não, mas é importante, esse acompanhamento, ele aconteceu, acompanhamento com um bom médico, né? Mas, sobretudo, em equipe, porque aí você precisa aprender a comer bem, olhar para essas questões emocionais, psíquicas, para que você consiga sustentar esse resultado depois. Que, aliás, é o que a gente quer, né? Tem coisa pior do que a gente ficar carregando culpa. Mas bora, que daqui a pouco tem mais uma pergunta com ela, Vivian Cognetti. Tá gostando? E você? Como é que tá essa questão de emagrecer? Tá achando que precisa perder peso? Quais estão sendo os seus desafios? Manda aqui no WhatsApp do programa, 981234000, a gente quer saber.
E é lógico que eu estou aqui, gente, no programa com a Vivian Conhete, a nossa nutricionista, que veio nos responder perguntas exclusivas. Quem sabe você vai poder fazer sua pergunta também numa próxima parada dela aqui com a gente. A Vivian responde, não responde, Vivian? Vamos lá. Também lá no seu consultório, né? Quer falar com você, é só marcar. É fácil me encontrar. Ou nas redes sociais também, né? Sempre muitas dicas boas. Me siga no Instagram. Olha lá, bora. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá. Peraí, deixa eu montar aqui. A minha pergunta é para quem está iniciando as atividades físicas. É indicado iniciar junto o uso da creatina? Ai, meu Deus, essa da creatina adorei. E eu vou acrescentar uma segunda pergunta para você já colocar aí na questão da atividade física. Eu já ouvi falar que mulheres 50 a mais meio que são indicadas, assim, tipo, meio que obrigatório. Assim, olha, a mulher fez mais de 50 anos, tem que tomar creatina. E aí, o que você faz com isso tudo? Bom, a creatina... Pergunta complexa. Você já emendou uma na outra, né? Mas vamos lá. A creatina, de fato, ela é um suplemento bastante interessante, né? Em termos de benefícios, né? Que quais são? No âmbito esportivo, a creatina ela é uma velha conhecida, porque ela é um suplemento já bastante antigo, com muitas evidências de resultado. Basicamente, no esporte, a creatina ela resultava em quê? No ganho de massa muscular, no ganho de força. Tá? Então isso era muito conhecido já no âmbito esportivo, mas recentemente houve um boom da creatina, né? Todo mundo fala de creatina. Antes era o whey protein, né? Exato, cada fase é uma coisa, né? Tem um pouco de modismo, né? Mas no caso da creatina, é realmente um suplemento interessante. Agora, claro, vale fazer uma ressalva que a gente nunca indica alguém se autossuplementar sem antes saber como está a sua saúde. Por quê? A pessoa começou a tomar um suplemento, ela pega um resfriado e ela fala, será que é isso? Será que é isso que eu tô tomando? E aí eu brinco que a corda sempre estoura pro lado mais fraco, né? No sentido assim, de que ela não tem muita segurança daquilo que ela tá fazendo. Então, para você colocar um suplemento na sua rotina, a melhor coisa é sempre você ter alguma orientação de um profissional, né? Que seja médico ou seja nutricionista, vai saber te orientar com relação à creatina. Mas então, de benefícios, ela é muito comentada, ela é muito indicada para ganho de força, né, para ganho de força, e imagine isso num idoso, por exemplo, quanto isso não é interessante. E hoje em dia, esse boom da creatina, ele se deve também porque ela vem sendo discutida pelos seus benefícios a nível cerebral. Então, ela é considerada um nutriente que pode otimizar o nosso funcionamento do nosso cérebro por conta desse efeito que a creatina tem, que é otimizar a recuperação de uma molécula de energia. Olha aí. Então vale a pena pensar que a Vivian Conhete está te chamando a atenção para uma dica sobre, quem sabe, para você creatina ser algo interessante. Mas o que é que ela está nos avisando? Primeiro, a avaliação, né? Geralmente, avaliar é o quê, Vivian? A pessoa chega lá no seu consultório... A primeira coisa, né, que geralmente alguém que chega para nós, ela tem ou um objetivo ou uma queixa, né? Geralmente uma das duas coisas. É verdade. Então ela vem já com algumas queixas ou ela tem algum objetivo específico, né? Eu quero melhorar a minha saúde, eu quero melhorar a minha memória. Depois da pandemia, esse é um objetivo muito comum. Sim. Eu quero melhorar a minha memória. Ou então eu quero melhorar, que eu ando com cansaço muito extremo, muito fadigado. Então, nesse caso, a gente tanto vai avaliar como está o estilo de vida daquela pessoa, a alimentação, o sono, se faz exercício físico ou não, né? E eu costumo falar que o suplemento, ele é a cereja do bolo. Então, imagina um bolo. A cerejinha do bolo, o glacê, é o suplemento. Suplemento sozinho não faz milagre. É importante a gente falar isso, porque é outra coisa que pode acontecer. A pessoa começa a tomar um suplemento, ela não vê tanto benefício, mas eu falo assim para os pacientes, é como se o suplemento estivesse remando sozinho, diante de um tsunami de hábitos ruins. Então, a primeira coisa, cuide para melhorar a sua alimentação, né, estar ativo fisicamente, né, buscar ter uma boa noite de sono. E aí depois a gente vem com quais suplementos são interessantes para auxiliar a tua saúde, para auxiliar você a se sentir bem. E no caso de mulheres, né, acima de 50 anos, é um suplemento também interessante, mas que vai se encaixar nesse contexto, que a gente precisa avaliar de uma forma geral. Exato. Sempre bom, gente. Cuidado, né? Bom, mas tem mais pergunta? Claro que tem. Daqui a pouquinho a gente volta com ela, Vivian. E para você que já acompanhou todas as perguntas, agora a última, mas
mas a gente tem que, assim, aproveitar ao máximo para saber se, de repente, Vivian Conhete vai responder uma pergunta que é sua. Vamos embora. Vivian, vamos ouvir essa última pergunta aqui? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, meu Deus. A minha pergunta é a seguinte: é verdade que durante a menopausa as mulheres engordam mais? E aí, hein? Será? Nossa, hoje pegou, né? A menopausa tem muitos mitos, muitos desafios que muitas mulheres às vezes usam como desculpa para algumas questões que na verdade são hábitos. Já vou fazer essa provocação. Estaria eu provocando errado ou deixando uma brecha para você nessa pergunta, Vivian? Na verdade, assim, ó, esse período da menopausa, ele é realmente um período crítico, né, para ganho de peso, para ganhar gordura, acumular mais gordura na região abdominal. Só que uma coisa que é muito válido a gente ressaltar é que essa velocidade de ganho de peso ou de ganho de gordura, às vezes já está relacionado com o hábito que a pessoa tinha ao longo da vida. Então, quanto antes você começar a se cuidar, melhor é. Porque aí você passa por essas fases, seja a menopausa ou seja outras fases de oscilação hormonal, né, de uma forma um pouco mais equilibrada, de um pouco mais sutil, porque pelo próprio período, por conta da própria oscilação hormonal, a gente já tende a ter alguns sintomas que não são muito desejáveis. O que a gente acaba entendendo é que dentro da questão do engordar, que parece um desejo muito mais feminino, até as mulheres querem emagrecer, elas não querem estar acima do peso, mas a menopausa em especial, ela agora é um assunto mais falado, né? Os sintomas da menopausa. Mas eu cutuquei essa questão do hábito porque eu acho que tem muita mulher pegando carona na desculpa da menopausa. Estou chamando de desculpa não é porque a menopausa não tem os seus desafios, mas ela usa a menopausa como uma desculpa para não corrigir uma questão que está ligada a hábitos. Isso é um ponto que realmente acontece com algumas pessoas e assim, um convite, né, que eu costumo fazer é que se a pessoa não se cuidou ao longo da vida, ela vai sentir esse ganho de gordura, ela vai sentir mais efeitos durante esse período, mas nunca é tarde para começar. Então, assim, a menopausa ela é um período em que muitas mulheres, às vezes, não se priorizaram muito ao longo da vida, mas agora você vai precisar olhar, né? E a menopausa ela é um assunto mais falado, não só a menopausa, mas a saúde da mulher de uma forma geral, porque hoje em dia a mulher ela acumula pautas, né? Ela acumula funções, ela trabalha em casa, trabalha fora de casa, tem várias demandas. Então hoje o tema saúde da mulher ele é muito mais comentado. Afinal de contas, para a gente dar conta de tudo, na medida do possível, a gente precisa estar bem. E na menopausa pode acontecer alguns sintomas que já vão comprometer um pouquinho a qualidade de vida dessa mulher se ela não se cuidar. Sim. Então, dando exemplo, tanto ganho de gordura ou ganho de gordura na região abdominal, lembrando que ganhar gordura na região abdominal não é só uma questão de estética. Ela revela um risco cardiovascular, né? Então, quanto mais gordura na região abdominal, maior o risco cardiovascular, ou seja, precisa se cuidar. Mas também uma coisa que pode acontecer nessa época na menopausa é a alteração de sono. Então, a gente precisa cuidar dessa saúde da mulher, ela precisa realmente rever os hábitos de vida e temos algumas coisas, algumas estratégias que pode auxiliar de fato. E quando o assunto são estratégias, Vivian Conhete, para você que está acompanhando esse bate-papo, Vivian, você atende jovens, adultos, mulheres, homens, esportistas, como é que funciona o seu trabalho? Bom, eu atendo um público geral, eu não atendo apenas crianças, né, que são muito pititicas, que aí eu encaminho para uma colega especializada nisso, mas eu atendo o público em geral, com foco em saúde e qualidade de vida, eu faço tanto a parte de nutrição clínica quanto esportiva, né, e hoje o convite é para que todos nós sejamos ativos, né, faça alguma atividade física e quem gostar, né, quem sentir afinidade com o meu trabalho, está convidado a me acompanhar nas redes sociais e até a conhecer meu consultório. Vou ficar muito feliz de te receber lá. Vivian Conhete com a gente aqui no programa Heloísa Pedrosa, respondendo dúvidas. E ó, 981234000, manda uma pergunta sua. Eu tenho certeza que ela vai receber aqui do programa e vai responder para você. Que tal? Manda uma pergunta que a gente encaminha para Vivian Conhete. Ó, que presente. Vivian, beijo. Muito obrigada, Elô. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. E o programa Heloísa Pedrosa vai chegando ao fim. E como sempre, muito alegre por você estar com a gente até o final.
Participe, 16 98 123 4000, 16 98 123 4000. Isso mesmo, é o telefone do programa Heloísa Pedrosa. Vem, dá um oi pra gente aqui no WhatsApp. Para você que quer, de repente, vir fazer uma matéria com a gente, para você que quer concorrer a brindes, presentes, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Tá aqui, ó, na tela. Da hora que eu chamei até agora, tá aqui, ó, escritinho, não tem desculpa. Copia, digita devagarinho, diz assim: Elô, quero participar de sorteio. Elô, queria te sugerir para você gravar aqui a pessoa que eu conheço, a empresa que eu amo. Faça uma conversa com a gente, tô te esperando. Posso aguardar para você agora? Agora, nesse momento, ó, tô paradinha aqui, vamos lá. 98 123 4000 é o WhatsApp do programa. Quer ganhar brinde? Quer dar sugestão de pauta? Chama agora. E o programa vai chegando ao fim. Esse programa, você já sabe, está lá no canal do YouTube. Quer compartilhar, quer fazer comentários, quer realmente mostrar o nosso trabalho para mais pessoas? No canal do YouTube você tem ele a toda hora e com a facilidade de compartilhar, passar para outras pessoas que queiram assistir. O meu YouTube é teu. Vai lá que tem muito programa bom, que tem aí já gravados dos anteriores. E outra coisa que você não pode esquecer, eu, Heloísa Pedrosa, estou no Instagram, certo? Lá no Instagram. E no Instagram também estou sempre trazendo novidades. Eu quero você me seguindo no Instagram. Vai lá, me dá um oi, me chama no direct, faz um comentário. Vai ser muito bom ter você comigo. Beijo grande. Até o próximo programa.